eu encho você de notícias, né? A mídia e a informalidade fazem com que o excesso de notícias sobre a morte banalizem a própria morte. E nós falamos da morte jantando. A gente assiste o Jornal Nacional com aquele monte de sangue, gente, pedaço de um de outro, jantando o nosso bife. E isto faz acrescentar na nossa vida o sentimento de indiferença. Vocês viram aquele slide daquela mãe com a mão na garganta, com a mão no pescoço, olhando para aquela filha morta, impotente, mas nós não sabemos nem o nome da mãe, nem o nome da filha. Moram lá na Rússia, moram em Beslan, e a afetividade com a morte do outro, a morte do anônimo, se torna da seguinte forma: eu não tenho amor por aquela mãe, nem por aquela menina morta. Então, tem aqui um sentimento, eu não sei quem são, não tenho vínculo com elas. Mas, quando eu olho aquela foto, eu sinto medo, o medo da morte. Tá? Eu não sinto amor, mas sinto medo da perda. Isso é um processo que se chama introjeção, onde o nosso imaginário faz com que a gente pense que aquilo pode acontecer conosco também. Mas, como não existe a parte de cima desse afeto, o amor, então aquilo passa logo. Eu vejo aquela revista, me incomodo com ela um tempo, eu tenho algumas pessoas que receberam a Veja em casa e que colaram um papel em cima da capa, para não ficar vendo aquilo toda hora. E nas eras anteriores à sociedade contemporânea, nós não tínhamos tantos recursos médicos, químicos, e as escolas de medicina ensinavam, e infelizmente ainda ensinam, as escolas de cuidadores, dos psicólogos, dos médicos, do enfermeiro, pregava o não vínculo. Por quê? Como a morte física era muito frequente, o cuidador, o médico cuidador, o enfermeiro cuidador, sofria muito se ele se vinculasse aos seus pacientes. Hoje, a medicina tem sido um sucesso. A medicina tem deixado muitas pessoas vivas. Hoje, nós estamos com uma sobrevida muito maior, temos químicas maravilhosas. E hoje se inicia nas faculdades de medicina, de enfermagem, de terapia ocupacional, de psicologia, de fisioterapia, hoje se ensina alguma coisa, se prega alguma coisa a respeito do vínculo, né? Então, hoje o cuidador sabe que quanto mais ele se aproximar do doente, quanto mais ele conversar com o doente, conviver com o doente, isso aumenta a autoestima do doente, mesmo terminal, e aumenta a sua dignidade. A afetividade envolve o medo da perda. Na sociedade contemporânea, em que a perda não é tolerada, trocamos o risco do sofrimento pela indiferença. Para Ivan Capelato, quando negamos a morte, negamos a vida. Neste segundo bloco, Capelato explica as fases do luto e fala sobre o que acontece quando o luto é negado. O afeto, que é a equação amor barra medo da perda. Quando é surpreendido pela morte, não importa qual morte, não importa se essa morte vem de uma célula doente, de uma bala perdida, de um acidente de carro, de um avião que cai, de um navio que afunda. Quando o afeto, nossa relação com o ser querido, é surpreendido pela morte, a equação começa a se transformar. O amor continua, o amor prevalece. E o medo da perda se encerra. Eu perdi, então agora eu não tenho mais medo de perder. Então, eu amo e não tenho mais o medo de perder. E esse medo de perder começa a ser substituído por algumas coisas. Após um certo tempo, o medo da perda vai ser substituído pela raiva. A raiva de ter perdido o ser querido. A raiva de ter perdido o ser amado.
Depois da raiva vem a negação e uma coisa, uma dinâmica que Freud chamava de Verneinung. Verneinung é a denegação, denegar. Denegar é não gostava tanto dele, talvez. Eu gostava muito dele, mas foi melhor que ele tivesse morrido, em vez de estar sofrendo. E a tentativa de amenizar a nossa dor, negando o que nós estamos sentindo. Após esse espaço de negação e denegação, aparece a culpa. O que é a culpa? A culpa é o espaço de tempo que eu começo a usar pensando no que eu não fiz para aquele que se foi. O que eu não dei, o que eu não fiz, o que eu poderia ter feito, o que eu não disse, o que faltou dar e se eu poderia ter feito alguma coisa para que ele não morresse. Eu atendo algumas pessoas, muitas pessoas, que têm perdas, inclusive recentes, e eu tenho uma mãe que perdeu um filho de 14 anos num acidente de ônibus, numa excursão. Então, essa mãe, ela tinha um filho tímido, quieto, que não gostava muito de ficar se espalhando com os amigos. E ela fez um esforço muito grande para que ele pudesse ter amizades, ligava na casa dos coleguinhas, e aí a escola resolveu fazer uma excursão para um acampamento. E o menino não queria ir. E ela chamou os amiguinhos, ligou para a mãe dos amiguinhos e fez todo mundo convencer o filho a ir. Na ida, o ônibus tomba e cai no rio e algumas crianças. Das 36, 4 morrem afogadas, entre elas o filho. Então esta mulher agora, ela diz assim: se eu não tivesse feito nada para ele se sociabilizar, eu talvez me sentisse culpada dele ter a morte e começo a sentir saudade, o que é suicida. E o meu esforço de levá-lo à vida me custou a sua morte. A culpa pode se tornar saudade. Aí eu vou perdendo a sensação que eu deveria ter feito, poderia ter evitado a morte, e começo a sentir saudade. O que é saudade? Saudade é a dor doce da ausência do outro. Então eu lembro das coisas boas que ele fez, das brincadeiras que ele tinha, dos apelidos que ele dava para os cachorros de casa e começo a recuperar a parte em que ele estava vivo. A saudade dura um tempo e depois a saudade vai se transformar na parte mais importante do luto da pessoa querida, que é o sentimento de falta. Depois de toda essa dinâmica, aparece a falta. Eu amo algo que me falta e não tem mais nenhum sentimento que eu possa sentir. O que é a falta? A falta é a ausência fundamental do outro. Neste momento, aqui, eu não sei falar cronologicamente para vocês quanto tempo nós tivemos. Para algumas pessoas 1 mês, para algumas pessoas 6 anos. Aqui eu começo a limpar o quarto, eu abro o quarto, abro o guarda-roupa, talvez eu dê as roupas para alguém, para um orfanato, os brinquedos talvez eu vá distribuir. Agora é hora de eu representar fisicamente a falta. E neste momento realiza-se aquilo que o Freud chamava do luto, que é a certeza que a dor da falta é eterna. Então, eu volto à vida, volto para o meu trabalho, volto a comer a comida que eu gosto, volto a ir para o cinema que eu gosto de assistir, volto a tomar minha cerveja, sabendo que nenhum sentimento dessa equação vai melhorar ou vai substituir a falta. O luto é a certeza da eterna dor, da dor eterna.
e que não há nada que eu possa fazer por isso. E é o momento onde eu volto a ser um sobrevivente e viver minha vida até que a minha própria morte me encontre. É contra esta dinâmica que a sociedade contemporânea luta. Às vezes, então, vamos lá, eu tenho uma relação afetiva com alguém, perco esse alguém por morte, passo a ter, continuo amando o morto, não sei, acabou o medo da perda, começo a sentir raiva e, em vez dessa raiva me trazer a outra dinâmica que vocês viram, aparece uma coisa que a gente chama de uma intervenção narcísica. É um instrumento psicótico, um modo psicótico de eu reagir. Isso traz uma coisa que a gente chama de dissociação afetiva. Eu substituo o amor que eu continuo sentindo pelo ente que morreu pelo desejo da minha morte. Pelo desejo da minha morte. Não sinto mais o amor pelo outro. Eu passo a sentir o desejo da minha morte. O desejo da minha morte se liga à raiva, o desejo da minha morte se liga à culpa, e o desejo da minha morte vai me levar a um quadro depressivo, que a gente chamava antigamente de melancolia, mas a gente está voltando a chamar hoje de melancolia. O que é melancolia? Melancolia é viver numa indiferença plena, às 7 da manhã, às 7 da noite, não ter ligações afetivas mais nenhuma. A mãe perdeu seu filho querido e ela tem mais filhos. Ela tem 4 filhos. Um dos seus filhos morreu de um linfoma fatal. E ela enterrou esse filho impotente e, de repente, ela se afasta do esposo, dos outros 3 filhos, da mãe, do pai, da irmã, do trabalho, passa a usar a mesma roupa, começa a viver de uma forma mecânica, e aí um dos filhos diz: mãe, mas e nós? Né? Eu quero você, eu te amo, eu preciso de você. Você amava o morto mais do que todos nós? Não, ela não amava o morto mais do que todos os outros. Ela parou de amar qualquer coisa. E passa a viver, então, melancolicamente, o desejo da própria morte. Então, vive como morta. Uma catatonia consciente. Ela é mecânica. Algumas vezes nós temos a dinâmica melancólica pré-morte. São pessoas que já tiveram uma outra perda, aquela namorada, e não lidaram com esta perda, e numa próxima perda de alguém mais próximo, já entram num estado melancólico prévio. É muito difícil tratar a melancolia. Uma análise, uma psicanálise, demoraria 100 anos. Hoje nós temos aí medicação, nós temos aí alguns instrumentos mais sociais de tratar o melancólico, mas não existe como fazer um sujeito melancólico voltar a ser um sujeito neurótico normal. A melancolia é uma morte definitiva da relação de amor. Próximo. A morte do ser querido precisa ganhar, sempre dentro de nós humanos, uma representação. Uma representação. Nós temos que passar por toda essa dinâmica. O afeto inicial, lembre-se que, vamos pensar num filho. Eu não tinha uma relação afetiva com um filho. De repente eu tenho um filho. O filho é uma pessoa querida? É, porque ele é desejado. E aí eu tenho amor pelo filho, o medo de perder o filho, aí eu perco o filho. Não sei o que sentir, aí eu sinto raiva, tento negar, sinto culpa, sinto saudade e estabeleço a falta. Existe um filme importante que passou um tempo aí chamado O Quarto do Filho, um filme de um psicanalista que perde o seu filho. O luto
o luto, a possibilidade de sobreviver à morte sem adoecer, é fazer a falta, é limpar o quarto, é dar as coisas embora, é chorar de saudade, é rir de saudade, é poder ver a fotografia, é poder deixar a fotografia do morto lá em cima do piano que ele tocava e olhar para aquilo e sentir que ele existiu. O que acontece conosco numa sociedade contemporânea? Está lá aquela mãe chorando de novo porque o filho morreu. E alguém fala, mas para com isso, vamos ao cinema, vamos lá ver os homens lá, vamos assistir não sei o quê, vamos na festa, vamos na quermesse, vamos alguma coisa. Porque a dor de quem está sofrendo incomoda muito uma sociedade que tem que ter gozo. Tem que ter gozo. Né? Você está triste de novo? Você está triste de novo? Né? Então, a única maneira de lidar com a morte, né? Apesar de todas as crenças, apesar de todas as filosofias e toda a religião, e eu digo a vocês que nenhum de nós consegue usar a crença para poder suportar a dor da morte. Depois que a gente passa pelo luto, sim, mas antes não. A gente sente muita raiva de Deus. Porra, tanta gente ruim para morrer, você vai tirar o meu que é bom. Né? A permissão do luto é a única forma de que, pela qual alguém pode suportar a perda do ente querido, sentir a perda do ente querido, sair do processo melancólico, não entrar no processo melancólico, sobreviver e poder retomar sua vida. Lembrando que a dor da perda é eterna, ela não pode ser interrompida. Quando se tenta curar a dor da perda, nós levamos o sujeito a um estado psicótico. Para o psicoterapeuta Ivan Capelato, o luto é a certeza da dor eterna, mas é preciso vivê-lo. É através dele que sobrevivemos à morte da pessoa querida. Quando o luto é evitado, corremos o risco de cair na melancolia. Perdemos nossa capacidade de amar. Finalizando a palestra de hoje, Capelato fala agora sobre as consequências da perda da pessoa querida nas diversas fases do desenvolvimento. Como que a gente suporta a falta? Com a certeza de que a gente pode fazer ofertas para o ser perdido.